E aí, sobrenaturais, muitos arrepios pela espinha? Portas e janelas que se abrem e fecham sozinhas. Som de ruídos de passos ou vozes que pedem socorro. Fantasmas que aparecem em camarins e palcos. Fenômenos de poltergeist e de assombrações estão presentes em alguns lugares mais mal assombrados de São Paulo. Sejam fantasmas ou frutos da imaginação, eles seguem deixando pessoas espantadas em vários lugares da cidade. Confira os 14 lugares conhecidos como mal assombrados em São Paulo. Primeiro, Edifício Joelma, localização Praça da Bandeira, Rua Santo Antônio 184 e Avenida 9 de Julho 225. Inauguração década de 1970. História: seu nome é Edifício Praça da Bandeira. 3 anos após a sua inauguração, ocorreu no prédio um incêndio que provocou a morte de 188 pessoas. Especula-se que havia no local, antes da construção do edifício, um pelourinho e que os fantasmas já eram avistados rondando o lugar. O Joelma também ficou conhecido como o crime do Poço, ocorrido na década de 1940. Algumas mulheres haviam desaparecido e, quando a polícia investigou o local, encontrou uma casa com cadáveres dentro de um poço. A casa permaneceu fechada durante anos, até ser demolida para que fosse construído o Edifício Joelma. Segundo lugar, prédio da Fundação Casper Libero. Localização: Avenida Paulista 900. Inauguração: 1944. Sua história: o prédio Fundação Casper Libero foi inaugurado em 1944 e a TV Gazeta em 1950. Desde então, começaram os relatos de algumas manifestações consideradas sobrenaturais, motivadas pela má qualidade de transmissão de imagens, comum na época, como problemas de interferências, tais quais chuviscos e fantasmas. Via-se na tela, ao lado do ator ou apresentador, uma espécie de réplica. A partir daí, relatos dessa natureza pipocaram. Também dizem que um pelourinho existia anteriormente à construção do prédio. Terceiro lugar, Teatro Municipal. Localização: Praça Ramos de Azevedo, sem número. Inauguração: 1911. História: os funcionários já avistaram fantasmas no palco ou pessoas com vestuários de 1900 nos camarotes. Também já ocorreram relatos de som de uma orquestra no palco e o avistamento de cantores de ópera em um de seus camarins. Quarto lugar, Cemitério da Consolação. Localização: Rua da Consolação 1660. Inauguração: 1858. História: foi a primeira necrópole de São Paulo e teve a sua capela erguida graças à doação da famosa Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro. São inúmeras as manifestações de aparições que incluem mortos famosos como a própria Domitila, a Marquesa de Santos, Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, entre outros, como Antoninho da Rocha Marmo, que morreu na década de 1930 e é conhecido como o Santo do Povo, cujo túmulo está localizado na quadra 80, terreno 6. Existe um relato curioso. Quando foi enterrada a filha do comendador Hermelino Matarazzo, o coveiro morreu. Até hoje dizem que o fantasma do coveiro aparece sentado sobre o túmulo da menina, ou vagando pelo cemitério para saber como anda a conservação. Quinto lugar, a Capela de Santa Cruz dos Enforcados. Localização: Praça da Liberdade. Inauguração: 1887. História: em 1821,
o cabo Francisco José das Chagas pediu igualdade de salários e melhor tratamento aos soldados brasileiros. Foi punido com pena de morte por enforcamento. Porém, no dia da execução, a corda arrebentou 2 vezes e quem assistia entendeu que seria um sinal dos céus para inocentá-lo, mas mesmo assim ele acabou morrendo. Isto causou a comoção da população e em sua intenção foi erguida uma cruz. 66 anos depois, foi construída uma capela no local. Desde então, há relatos de que Chaguinha, o nome do cabo, é visto e a capela também é chamada como a Igreja das Almas. 6º lugar, Edifício Andraus. Localização: Avenida São João com Rua Pedro Américo, número 32. Inauguração 1962. História: este edifício sofreu um incêndio em 1972, com um saldo de 16 mortos e mais de 300 feridos. Até hoje, os moradores dizem escutar os pedidos de socorro daqueles que morreram. Já foram registrados casos de poltergeist, como o barulho de portas e janelas que se abrem e fecham sozinhas, além de vários ruídos estranhos e barulhos de passos. 7º lugar, Edifício Martinelli. Localização: Rua São Bento 397 a 413. Avenida São João de 11 a 65 e Rua Líbero Batiró de 504 a 518. Inauguração 1929. História: neste prédio, boates, confeitarias e escolas de dança fizeram dele um ícone de modernidade nos anos de 1930. Existem relatos de 2 tipos de aparição no Martinelli. A primeira é de uma mulher morena, de cabelos compridos, que morreu no edifício na década de 1930 e que insiste em trabalhar à noite em uma das suas salas. As pessoas dizem ouvir os barulhos de uma máquina de escrever e os sons de seus passos andando com sapatos altos. A segunda aparição seria do menino Davidson, que foi morto e jogado no poço do elevador na década de 1940. Em 8º lugar, o Castelinho da Rua APA. Localização: Rua APA, número 236, esquina com a Avenida São João. Construção: 1912. História: foi nesta residência que uma família inteira foi morta na década de 1930. Até hoje o caso não foi esclarecido, mas a informação é de que um irmão atirou no outro e que a mãe ficou na linha do fogo cruzado e faleceu. Havia relatos de pessoas que passavam na frente da casa e ouviam o apelo dos filhos e da proprietária para não serem mortos. Após a investigação paranormal do Caça-Fantasmas Brasil, o local foi limpo e hoje passa por revitalização e restauração. Mas será que os fantasmas do local ainda assombram o Castelinho da Rua APA? 9º lugar, Museu do Ipiranga. Localização: Parque da Independência sem número, Ipiranga. Inauguração 1895. História: conhecido também como Museu Paulista da Universidade de São Paulo, guarda objetos e um mobiliário bem antigo. Tanto turistas como os que trabalham no local já disseram ter visto fantasmas que transitam pelo museu nas bibliotecas, laboratórios e nas salas de visitação pública, tanto na sua parte interna como no jardim na parte externa. 10º lugar, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Localização: Largo São Francisco sem número. Inauguração 1827. História: sede da Faculdade de Direito de São Paulo, uma das mais conceituadas do país. Por lá passaram Álvares de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela, entre outros. Foi neste prédio que tiveram início os maiores movimentos políticos, desde o abolicionismo até a campanha das diretas já. Dizem que em seus corredores e na biblioteca, a primeira pública de São Paulo, é possível escutar os mais notórios estudantes que lá passaram discutindo sobre política. 11º lugar,
Obelisco do Ibirapuera, localização Parque do Ibirapuera sem número, construído em 1947 e 1970. História: o obelisco mausoléu aos heróis de 32 é um monumento funerário, onde estão repousados os restos mortais de Martins, Mirajaia, Drauzio e Camargo, conhecidos como MMDC, mortos na Revolução de 1932, além de mais de 700 restos mortais de outros combatentes. Há quem ouça tiros e gritos neste local. 12º lugar, Palácio dos Bandeirantes, localização Avenida Morumbi, 4500, inauguração 1955, instalação da sede em 1970. História: os funcionários mais antigos dizem escutar o ex-governador Adhemar de Barros e o conde Matarazzo discutindo. O conde Matarazzo projetou o edifício para abrigar a Universidade Conde Francisco Matarazzo, o que não ocorreu. Além disso, passos e ruídos estranhos, além de portas que abrem ou fecham, já foram notados. 13º lugar, Casa da Dona Yayá, localização Rua Major Diego 353, construído em 1800. História: em 1870, uma senhora muito rica chamada Dona Yayá sofria de uma doença mental e por isso foi mantida reclusa na casa por 40 anos. Dizem que ela se parecia com um zumbi devido aos maus tratos e sua morte foi trágica. Depois disso, todos os parentes que a maltrataram também morreram de forma terrível. 14º lugar, Viaduto do Chá, localização Vale do Anhangabaú, inauguração 1892. História: ele foi o primeiro viaduto de São Paulo e ligava a Rua Direita ao Morro do Chá, cujo proprietário era o Barão do Tatuí. No século XVI, no Vale do Anhangabaú, que significa água do mau espírito em Tupi-Guarani, muitos índios foram mortos devido à entrada das bandeiras. Desde 1930, alguns suicídios são registrados. Dizem que as pessoas são levadas a fazer isso pela ação de um mau espírito. E você, que tal tirar umas férias e fazer alguns passeios nesses locais na cidade de São Paulo? O que você acha? Deixe os seus comentários aí embaixo. Se é novo ou nova por aqui, se inscreva em nosso canal. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais, pois a sua ajuda é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nosso muito obrigado a vocês inscritos pelas mais de 1000 inscrições. E até o próximo caso obscuro.